um derivado da baguete que é gostoso e simples a fazer, fugaz. A gente tem a fugaz de azeitona que existe, mas dá para fazer de calabresa, ficou com outro sabor. Para essa receita, a gente vai utilizar a massa da baguete pronta e acrescentar os recheios. Os recheios, eu cortei a calabresa em cubo e tem pouco de erva. Lá, são ervas chimichurri. Vocês poderiam utilizar erva da Provence, salsa ou sem erva. E vocês depois que faz a sua mistura, sem problema. E também é de calabresa, mas se quiser colocar outros recheios, fique à vontade. A gente tem pouco de azeite também, porque é produto do sul da França, produto com azeite para dar maciez e o sabor do azeite. Vamos fazer a mistura? Massa que foi batida agora. Isso é fundamental para qualquer pão que vai recheio. Vocês baixam a sua massa principal, já vai o recheio. Não dá para deixar meia hora fora e recolocar na masseira. Tem que ter tudo separado, tudo pronto. Senão a massa vai ter dificuldade a guardar o ponto de vento. Talvez ela vai virar uma purê, então bate, já vai colocar o recheio. Eu tenho azeite e calabresa. Como a calabresa não é um recheio que é muito úmido, eu já posso colocar tudo junto, o azeite e a calabresa. Se escolher fugaz de azeitona, é melhor hidratar pouco e depois colocar o recheio. Mas para isso não tem problema nenhum. Eu vou colocar na segunda velocidade até ter a massa bem homogênea. Eu vou depois tirar da massa, deixar tempinho de descanso, fazer a dobra e vai para a geladeira até amanhã. Já está misturado, eu vou poder tirar. Cuidado a não deixar tempo demais para não triturar a calabresa dentro da massa. É mais gostoso quando tem pedaço da calabresa que fica inteiro. A massa da fugaz está descansando faz 45 minutos, temperatura ambiente. Ela já começou a criar pouco de fermentação. Eu já vou dobrar. Dobra padrão. Pode usar água se quiser para facilitar, esticar. Voilà, tem metade 2/3. De novo, daqui para cá. De novo, 4 dobras. Bem lisinha. Agora vou tampar, deixar na geladeira até amanhã, ou depois de amanhã, pode ser, para poder continuar a fazer o corte, a divisão, a modelagem e o cozimento. Vamos dividir a fugaz de calabresa, então ela ficou à noite na câmara fria. Cresceu bem, suficiente, dobrou de volume, pouco de farinha. Cheiroso. Essa fugaz, vou cortar ela a 500 gramas, pouquinho maior que da azeitona. Poderia ser menor, 500, vai ser uma fugaz pouquinho maior. E daí vou fazer uma modelagem tradicional, de fugaz tradicional, e uma modelagem pouco diferente. Para
a modelagem de fougasse clássica, uma pré-modelagem de bola. E para a modelagem da fougasse diferente, que se chama échelle, vou fazer uma pré-modelagem mais comprida, tipo baguete, assim, porque ela vai ficar mais comprida, assim. Essa massa de fougasse com calabresa, ela é um pouco mais firme que a massa da fougasse com azeitona, simplesmente porque a azeitona tem mais água dentro. Então essa de calabresa é um pouco mais fácil para mexer. Vou guardar os pré-modelagens dentro da bancada entre 20 minutos e 30 minutos, ela descansar um pouco, daí já vou modelar. Agora vou modelar as fougasses. Vou começar para a modelagem clássica, só que lá eu tenho mais massa, então eu tenho que esticar um pouquinho a mais e vou cortar uma vez aqui e depois 2, 3 vezes na borda. E eu pego, igual da azeitona, e indo para a assadeira, ela se abre. Para modelar a fougasse échelle, um pouquinho diferente, que ela fica mais comprida. Eu tenho minha pré-modelagem assim. Eu vou esticar mais ou menos assim. Essa espátula ela é curvada, não fica reta. Eu vou cortar assim. E depois colocar na assadeira. Que é outro formato de fougasse. O mais tradicional é o primeiro formato, mas esse também é comum. Agora eu vou colocar as fougasses no forno na mesma temperatura que para baguete de tradição, com vapor, igual, para mais ou menos 18 minutos, 16, 18 minutos, não é para assar muito, e quando eu vou tirar do forno, passar um pouco de azeite. As fougasses estão prontas, vou tirar. Voilà. Essa cor está boa. Ela fica mais amarelinha por aí e mais escura na borda, é isso. Donc na hora você tira do forno, passar um pouco de azeite. O azeite para dar o brilho e também para guardar a maciez do produto.
Agora só deixar esfriar antes de experimentar. Então, clássico do sul da França, Fougas, duas opções de modelagem. Esse que é o mais padrão, o mais clássico, e dá para fazer esse modelo, que é um pouco diferente, mas se vocês têm, por exemplo, na sua loja, uma Fougas de calabresa e uma Fougas de azeitona, é bom diferenciar com uma modelagem um pouco diferente. Donc essa Fougas, vou cortar, é um produto que fica alveolado, mas menos que uma baguete, que é lógico, porque tem pedaço de calabresa, tem azeite, erva. É um produto que é macio. A Fougas não é um produto que é crocante, é um produto que é macio. Mas, voilà. E lá eu pesei 500 gramas, mas dá para pesar menor, dá para fazer maior ainda. Se vocês fazem maior esse, você pode aumentar a quantidade de corte, fica bonito, uma Fougas grandona para um evento específico, mas é isso. E ainda dá para variar os sabores com outras coisas, mas principalmente coisas mais salgadas.